Questiono a linha tênue entre ser chata, arrogante e grossa e o fato de que a mulher é educada pra aceitar tudo sorrindo, calada. Porque é isso, né? A gente é ensinada a se podar, que não pode sentar de perna aberta, não pode falar palavrão, tem que estar sempre depilada, com as unhas feitas, sobrancelha feita, arrumadinha. E toma esse batonzinho pra dar uma cor, mas não muita, tá? Senão fica vulgar. Quando eu tinha uns 12 anos, eu era daquelas meninas com cabelo dividido no meio, amarrado assim embaixo e blusa na cintura, e minha mãe ficava louca comigo. Ela falava assim, por que você não é igual a Sandy? E tinha também as meninas na minha escola, eu estudava numa escola particular, e elas se esforçavam muito pra transformar o patinho feio em cisne, mas a única coisa que elas conseguiram foi me fazer parar de roer a unha. E o dia que eu fiquei menstruada, minha mãe contou pra minha madrinha, na minha frente. E a minha madrinha falou que agora eu tinha que me comportar como uma mocinha. E eu acho que tudo isso fez eu ligar a vaidade à futilidade. E eu demorei pra assumir a minha vaidade. Que eu queria me arrumar pra mim. Pra eu me sentir bonita por mim. E até hoje eu também não sei se eu gosto do que eu gosto porque eu gosto, ou se eu gosto pra irritar minha mãe. E também tem um lance da sociedade, né? Porque todo mundo fala, doidinha ela, né? Ai, só você mesmo. Você tem personalidade forte, né? E a melhor elofensa, que é uma ofensa disfarçada de elogio, que é, em você fica lindo, mas, eu não tenho essa coragem. Coragem do quê? Eu gosto de ser assim, tá tudo bem. Eu tô cansada de me fazerem sentir culpada pelo que eu sou, pelo que eu quero, pelo que eu gosto. Essa culpa que colocam nas minhas costas a cada passo que eu dou não me convence mais. Não me pertence mais. É a culpa de eu me anular pra ser o que a sociedade espera de mim. A culpa de eu fazer o que eu quero e aí chocar a sociedade. A culpa de eu trabalhar demais e aí eu achar que eu não vou dar conta e diminuir o ritmo e sair pra me divertir, a culpa da roupa que eu uso, a culpa de eu gostar de sexo e sair no encontro e não fazer o que eu quero porque o cara pode pensar, nossa, onde ela aprendeu isso? Se ela faz comigo, ela faz com todos. Culpa de sentir culpa. E a culpa de me posicionar. Principalmente na frente de um homem. Porque eu sempre achei que os homens eram superiores. Mas na verdade a gente é ensinada a se inferiorizar diante deles, né? E eu também sempre achei que os homens eram melhores amigos que as mulheres porque homem tem frescura. Mas a verdade é que a frescura feminina é tudo isso que a sociedade fala pra gente e é endossado pelas revistas femininas. O como que a gente tem que ser, como que a gente tem que agir, como que a gente tem que parecer para conquistar o seu homem. Antigamente, as mulheres que gostavam de sexo eram chamadas de putas. Hoje em dia, as mulheres que gostam de sexo são chamadas de putas. As mulheres que tinham mais conhecimento que a igreja, elas eram chamadas de bruxas, caçadas e jogadas na fogueira. Hoje em dia, as mulheres que querem apenas os mesmos direitos que os homens são chamadas de feminazi. Se a mulher não quer ter filho, ela ouve um delicado. Você vai se arrepender. Quem vai cuidar de você quando você fica velha? E qualquer coisa que a mulher faça que saia fora da linha do que é feminino, isso não é coisa de mulher. Coisa de mulher? Vem comigo. Vamos ver o que é uma coisa de mulher. Outro dia eu tava indo pra São Paulo e aí eu fui escolher uma roupa pra eu sair. E aí eu peguei uma blusinha que eu gosto muito. Aí eu falei, essa aqui não, porque ela parece muito provocante.
eu tenho que ir com uma roupa que, se eu for estuprada, ninguém vai falar que eu tava provocando. E aí eu pensei, eu acho que eu vou de carro, porque se eu for de Uber, eu posso ser sequestrada e estuprada. E se eu for de metrô, com certeza eu vou ser encoxada. E na volta eu posso dar o azar de ser a única mulher no vagão e um cara se masturbar na minha frente. Mas também eu pensei que se eu chego lá, de carro, em segurança, com a minha blusinha não provocante, e conheço um cara, e aí eu quero ficar com ele, e ele me estupra, ainda assim a culpa vai ser minha. Porque quer dar pro primeiro que aparece. Inclusive agora vocês devem estar pensando, ué, mas você ia fazer o que em São Paulo sozinha? Eu ia ser assistente num curso. Coisa de mulher, sabe? Tá, mas você saiu já pensando em dar? Não, eu não saí de casa pensando em dar. E mesmo que eu tivesse pensado, o ponto não é esse. Veja bem, primeiro, eu tive que escolher a roupa que eu ia sair de casa para não ser culpabilizada por um possível estupro. Vocês, homens, já tiveram esse problema? Coisa de mulher. Segundo, mulher gosta de transar? Sim, mulher gosta de sexo. Mas uma coisa é transar com quem se quer, na hora que você quer, do jeito que se quer, e outra coisa é ser estuprada. O oposto de transar com quem se quer não é tomar um fora, é ser estuprada. É ser estuprada por um cara qualquer na rua que ataca a mulher. É ser estuprada por um cara que você tá conversando na balada e ele coloca alguma coisa na sua bebida e te leva inconsciente pro banheiro. É ser estuprada por um cara que você tá ficando numa festa e aí você tá meio bêbada e você vai pro quarto com ele. E quando você chega lá tem uns 2 ou 3 amigos dele e no dia seguinte você amanhece na banheira morta com hemorragia interna. É ser estuprada pelo seu namorado ou pelo seu marido porque ele tava afim e você não. E ele falou, você não me ama mais? E aí você, como prova de amor, cede. E também é estupro quando um cara, no meio da transa, tira a camisinha. E você só descobre no final. Sinto informar, meninos, que se vocês já fizeram alguma dessas coisas, é estupro. Sinto informar, meninas, que se já aconteceu alguma coisa dessa com vocês, foi estupro. Numa tarde de calor na terceira série, os meninos estavam jogando futebol na educação física, sem camisa. E eu perguntei pra professora se eu também podia tirar a camiseta. E aí ela perguntou se eu tava de sutiã. E eu falei que não, porque eu tinha 8 anos, eu não usava sutiã. E aí ela falou que sem sutiã eu não podia tirar a camiseta. E eu fiquei, mas... Foi a primeira vez que eu me senti injustiçada por ser mulher. Coincidentemente, eu não sei se de repente a minha mãe foi chamada na escola. A minha mãe me deu 2 sutiãs logo depois que isso aconteceu. Um rosa e um lilás, xadrezinho do Piu Piu. E eu levantava minha camiseta e mostrava meu sutiã pros meninos no fundão quando a professora não tava vendo. E eu também adorava andar de calça jeans e sutiã pela casa, tipo, vou ali na área de serviço pegar minha camiseta no varal. E eu gostava, tipo, de mostrar pro meu pai que eu era mocinha. Não no sentido sexual, tipo, de idade, sabe? Tipo, eu cresci, papai. Mas aí minha mãe falou pra mim que não era legal andar de sutiã pela casa. E aí eu descobri que, na verdade, o sutiã não te dá o direito de andar sem camisa. Só serve pra apertar.
E se você usar sutiã de bojo, serve também para tampar seus mamilos, porque afinal de contas a sociedade fica muito ofendida de ver mamilos. E você, como adolescente, fica com vergonha da sociedade ver que você tá com o farol aceso. Mas aconteceu uma coisa comigo, principalmente durante a pandemia, que eu acho que deve ter acontecido com muitas meninas, que foi parar de usar sutiã! Porque do começo eu até usava, mas chegou um dia que eu falei, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me trocando e colocando sutiã? Vou ficar me apertando à toa o dia inteiro. E aí eu parei de usar sutiã em casa. E aí teve um dia que eu fui sair de casa, no comecinho da quarentena. E aí eu ia na padaria e eu falei, eu não vou colocar sutiã só pra ir ali e voltar, não. E foi assim que eu nunca mais usei sutiã. Quando eu tinha uns 7 anos, eu adorava ouvir as conversas do meu irmão pela extensão quando tava todo mundo dormindo. E numa dessas noites, eu tive meu primeiro lapso de sororidade. A voz do outro lado da linha não era da namorada dele. Eu coloquei o telefone no gancho, fui pro meu quarto correndinho na ponta do pé e decidi que na próxima vez que ela viesse em casa eu ia contar tudo pra ela. Então, ele tava conversando com uma menina no telefone. É mesmo? O que eles falaram? Ele perguntou se ela tava com saudade. Ela falou que sim. E ele falou que também tava. Entendi. Mais alguma coisa? Não, só isso. No dia seguinte, ele veio tirar satisfação comigo. Você quer que eu termine com ela? Não. Então para de contar as coisas pra ela. E foi assim, o meu primeiro contato com o macho manipulador. E eu me tornei cúmplice, porque eu continuei ouvindo pra ver se ele parava, mas ele não parou. E na semana seguinte, a namorada dele veio em casa de novo e perguntou se eu tinha ouvido mais alguma coisa. E eu falei que não, porque eu não queria que ela ficasse triste. Um tempo depois eles terminaram e eu fiquei feliz, porque ninguém mais ia mentir pra ela. Como uma criança dos anos 90, o meu sonho era pousar pra Playboy. Eu não via a hora de eu crescer e ter um peitão. Até uma vez, eu coloquei 2 bexigas de água embaixo da camiseta só pra ver como que eu ia ficar peituda. E aí, os meus peitos nasceram caídos e separados, e eu fiquei muito frustrada achando que tinha algum problema comigo. E não tinha nenhum sutiã que juntasse os dois e deixasse aquele risquinho bonitinho que eu via das mulheres na TV. Uma vez eu vi uma matéria na Capricho com os desenhos de vários tipos de seios e eu entendi que o problema era que o meu seio tinha formato de gota. Mas também aconteceu de, conforme eu fui crescendo, eu perceber que os homens não ligam pro tamanho do seu peito e nem o formato deles. E aí eu fui ficando corcunda porque eu não queria chamar atenção. A minha mãe até tentava, porque ela também não sabia qual era o problema. Ela colocava o livro na minha cabeça e me fazia andar retinha pela casa, tipo numa aula de etiqueta. Mas não adiantou, não. 32 anos, corcunda. Meu primeiro namoro sério, eu tinha 14 anos. Eu era toda Avril Lavigne, com as minhas unhas pretas e minha coleção de All-Star. Eu só não usava gravata e nem lápis de olho, porque eu tinha tentado passar lápis de olho, mas eu tinha me achado com cara de puta. Eu tava mudando de escola 2 semanas depois que a minha melhor amiga tinha morrido. Mãe, a Mayara morreu. Ela se matou, né?
Não, foi um acidente de carro. E com esse belíssimo background, eu vi aquele cara que era tão diferente dos playboyzinhos da outra escola. E ele até fumava. Eu achei que tinha encontrado a minha salvação. Você fica aí se escondendo em preto, por que você não usa umas roupas mais femininas? Uso sim. Me ame. Eu não gosto de unha preta, não. Eu gosto daquela que é branquinha assim, tem um risquinho na ponta. Ah, eu sei, francesinha. Pode deixar. Não me deixa. All Star é coisa de moleque. Por que você quer ir no shopping com suas amigas? Vai com a sua mãe. Ela vive indo lá. Passa a senha do seu MSN. Deleta aqueles machos do seu Orkut. Que é? Você foi na porta da rádio ver banda. Fazer o quê? Molhar a calcinha por causa de macho? E eu me sentia culpada, porque eu sabia que ele era assim e eu tava provocando ele, tava desafiando ele. Porque é isso que esses caras fazem. Eles fazem você achar que eles são maravilhosos, porque eles continuam com você, apesar de você fazer tudo errado. Eles manipulam, eles destroem seu psicológico, eles acabam com a sua autoestima. E mesmo quando você percebe o quanto o relacionamento te faz mal, ainda assim você não consegue se libertar. Porque você não sabe mais quem você é sem ele. Você não lembra como era a sua vida antes dele. E aí você vai ficar com raiva, porque um monte de gente vai falar pra você que vai ficar tudo bem. Você vai ficar com raiva de sofrer por causa de homem. Você vai ficar com vergonha de sentir o que você sente, de conversar com alguém. Você não vai entender como alguém que te faz tão mal tem tanto poder sobre você. E você vai cair em tentação. E vai tentar de novo. E de novo. E de novo. Porque a síndrome da heroína te faz achar que você é capaz de tudo. Que você é capaz de consertar o relacionamento. Que você é capaz de consertar o homem. E você pensa que se você mudou, ele também mudou. E vai dar errado. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. E você vai sofrer, e você vai chorar, e você vai emagrecer, porque você vai vomitar cada vez que você ouve o nome dele. E você vai inventar compulsões pra você se livrar daquela obsessão. Comida, doce, bebida, compra, sexo, qualquer coisa que te faça sentir um pouquinho menos pior. Porque parece que tem um demônio dentro da gente que fala que você não vai ser feliz sem aquele cara. E parece que esse demônio se alimenta da sua força de vontade de seguir em frente. E é por isso que você tem que se deixar desabar. Você tem que chegar no fundo do poço, sofrer todo o luto. Pra quando você se levantar, o demônio tá fraco. Quando eu tinha uns 23, 24 anos, tinha um melhor amigo de um cara que eu já tinha ficado, que dava em cima de mim. E eu não era afim dele, sabe? Não era uma questão de, eu vou rodar a banca. Foda-se. Tipo, eu não era afim dele. E ele dava em cima de mim toda vez que a gente se via. E aí teve esse dia que tava conversando nós três. E o melhor amigo, né? O cara que eu já tinha ficado, cochichou pra ele: aperta aquela peida. Que em bom português significa insiste que ela cede. Eu fingi que eu não ouvi. Mas eu fiquei pensando, o que eu fiz pra esse cara achar isso de mim? O que aconteceu? E aí eu
cheguei à conclusão que eu caí muitas vezes nessa armadilha, na verdade. Que vários segundos encontros aconteceram porque eu achei que eu tava no controle, mas na verdade eu tava vencida pelo cansaço, sabe? Tipo, quantas vezes eu fiz sexo, por favor? Tipo, sim, a gente tá aqui, vamos lá sim, uhul. E é louco, né? Porque quando a gente faz isso, é porque a falta de amor próprio é tão grande que a nossa punição é se envolver com boy lixo. É porque a gente acha que a gente não merece coisa melhor, que nada melhor vai aparecer. Um dia, ele me chamou pra ir no quarto dele assistir televisão. Mas quando eu cheguei lá, não tinha nenhum filme. A televisão tava desligada. E ele me mostrou uma revista com um monte de gente pelada. Tinha um homem assim, uma mulher assim e um outro homem assim. E aí ele apontou pra boca da mulher e falou: "Faz isso." "Não." "Ah, só um pouquinho." "Não, isso não." "Isso não." Eu acho que é uma figura de autoridade e aí eu não podia desobedecer. Sei lá, ele mostrou a revista e a próxima coisa que eu lembro, a gente estava na cama, ele abaixou a cueca dele e a minha calcinha e ficou passando o bilô em mim. E ele perguntou pra mim se estava gostoso. Eu nem tava olhando na cara dele e muito menos eu não queria falar, eu só queria que acabasse logo. Mas eu respondi: "Uhum." Porque tava gostoso. Quando acabou, ele falou: "Não conta pra ninguém, tá?" "Tá." Assim, sem ameaça. Hoje em dia eu sei que alguns abusadores fazem isso com as crianças. Eles o machucam. Eles usam o prazer como uma ferramenta de chantagem pra criança se sentir culpada por ter gostado e não contar pra ninguém. E a gente sabe que as crianças que são abusadas têm mudança de comportamento. Algumas ficam agressivas, outras ficam mais retraídas e outras ficam com um comportamento sexual inadequado para a idade. Que foi o que aconteceu comigo. Eu me masturbava compulsivamente no banho, com um chuveirinho, antes de dormir com a mão, com um bichinho de pelúcia. E eu completei o ciclo do abuso, que é abusar de outra criança. E eu cresci esperando o dia que aquela criança fosse me confrontar e eu fosse pedir desculpa e a gente fosse conversar e se abraçar e chorar. E isso aconteceu. E eu esperei, eu esperava que quando eu confrontasse o meu abusador, que fosse do mesmo jeito. Só que não. Ele falou pra mim que não lembrava disso ter acontecido e que eu sabia que aquilo não tinha acontecido. A minha fé na humanidade se esvaiu ali. Eu tava pronta pra dar o meu perdão e enterrar a minha dor. E só fiquei ali parada, humilhada, chocada. Tem um nome pra isso que os homens fazem de negar as evidências a ponto da mulher achar que ela tá louca. Chama gaslight. Você não tá louca. Aconteceu sim.
A frase ninguém nasce mulher torna-se demorou pra fazer sentido pra mim. Mas eu entendi mais ou menos assim. Que se tornar mulher é como um bebê aprendendo a língua, aprendendo a falar. Ele ouve, assimila e repete. E só depois de muito tempo que ele vai aprender as regras gramaticais. Só que diferente das regras gramaticais que são inquestionáveis, tipo, não dá pra gente falar eu fui amanhã, eu vou ontem. Não dá. As regras do que a gente aprendeu do que é ser mulher devem ser questionadas. Por exemplo, por que é ok para um homem nunca ser responsabilizado pelo que ele faz? Porque olha só, um menino de 10 anos é uma criança, ok. Com 20 anos é moleque. Com 30 anos é imaturo. Com 40 anos é coisa de homem. Com 50 anos tá velho pra aprender. Agora, uma menina de 10 anos sabe muito bem o que tá fazendo. E por que as feministas são acusadas de odiar o homem quando é a sociedade que odeia o homem? Sim, porque é a sociedade que não espera nada do homem a não ser que ele estupre e mate. Porque cada vez que o homem estupra, ele viu decote, não aguentou. Viu uma saia, não aguentou. É assim, é instintivo. E quando ele mata uma mulher, é que ela terminou com ele ele ficou louco. Ele ficou com ciúmes. Ele ficou louco. A sociedade não se choca, não se surpreende, tipo, porque ela espera que o homem faça isso. Então não são as feministas que odeiam os homens, percebe? E essa mesma sociedade que odeia os homens querem dizer para as mulheres o tempo todo como que elas devem ser. Desde do lacinho na cabeça da bebezinha, colada com cola tenaz, até os brinquedos de cozinha cor-de-rosa, porque é rosa de menina e azul é de menino. E os homens brancos de terno que preferem me ver presa ou morta do que deixar me decidir o que a gente vai fazer com o nosso corpo. Meus inimigos estão no poder e eles não entendem o meu corpo, a minha mente, os meus desejos, as minhas angústias e me punem por isso. Eles punem as mulheres com uma bula enorme de efeito colateral de anticoncepcional. Punem com a porra no pescoço dentro do ônibus no caminho pro trabalho. Um trabalho onde ela ganha menos do que eles. Pune com um olhar sedento, tratando a mulher com um pedaço de carne, não importando a roupa que ela veste, nem a idade que ela tem. Pune inventando uma pena de estupro culposo e culpando a mulher pelas fotos que ela tem nas redes sociais. Pune com o crime de morte em nome da honra, porque mulher minha não vai pôr foto de biquíni no Instagram. Eu esfaqueio. Se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Eu mato. E me mato. É pau. É pica. É o fim do caminho.